Olá pessoal, hoje nós vamos começar uma série de 4 aulas sobre o WCM, World Class Manufacturing, onde essa é a nossa primeira aula, onde eu vou explicar para vocês aqui o que é o WCM, como que ele surgiu, um resumo para vocês aí sobre os pilares do WCM, qual que é a diferença as maiores diferenças entre o Lean Manufacturing e o WCM, como é que funciona a sistemática das bússolas do WCM, quais são os objetivos e metas do WCM. Vou falar um pouco para vocês sobre o WCM Lite, que é uma forma um pouco reduzida do WCM, e também algumas empresas que aderiram ao WCM, como que tem sido a expansão e o que o mercado está querendo e precisando, está carente mais de pessoas que tenham esse conhecimento do WCM e como é que eu posso ajudar vocês com isso. O meu objetivo aqui é transmitir o meu conhecimento, multiplicar meu conhecimento com vocês. Dessa forma, eu crio um link com vocês em troca de conhecimento e fortaleço também o meu conhecimento no WCM. É esse o meu objetivo. Espero que vocês gostem e desfrutem das aulas. Então, o que é o WCM? O WCM é um sistema de produção, um modelo de produção. É a forma como uma empresa trabalha. O WCM não é um projeto, ele não termina, ele não tem prazo de validade. Ele é o DNA de uma empresa, é o software de uma empresa. É como se a empresa, o hardware da empresa fosse todos os equipamentos e estruturas todas que a empresa tem, e o WCM é o software, o sistema operacional, é a forma com que a empresa trabalha. A sigla WCM vem das palavras em inglês World Class Manufacturing, que traduzido para o português significa manufatura de classe mundial. Ele nada mais é do que um passo a passo para que sua empresa atinja a perfeição. O WCM conduz as empresas a serem melhores, mais competitivas, reduzirem custos, serem mais produtivas e mais eficientes naquilo que faz. E de que forma que ele faz isso? O WCM é dividido em 20 pilares, sendo 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Cada pilar tem 7 passos de implementação. Isso para os pilares técnicos. Os pilares gerenciais, eles vêm para dar suporte aos pilares técnicos. Cada pilar técnico tem um líder responsável pelo pilar, um co-líder, que é o braço direito do líder, e os membros do pilar, que são as pessoas com que vão promover e implementar o pilar dentro da organização. O WCM é composto por pessoas. O WCM não é composto por automações, por máquinas, por grandes investimentos, nada disso. Quem faz o WCM e quem é o WCM são as pessoas. E é impossível trabalhar em paralelo com o WCM. Ou você trabalha dentro do WCM, ou você trabalha fora do WCM. Porém, uma empresa que implementa o WCM e adota o WCM como modelo de produção, quem está fora do WCM também está fora da empresa. Então é necessário adquirir muito conhecimento e ter uma total dedicação no WCM, porque o WCM é composto por pessoas. São pessoas que fazem o WCM funcionar e ser implementado dentro de uma organização. Na minha trajetória profissional, eu já vi diretores e gerentes do mais alto nível de fábrica serem desligados de suas empresas por não aderirem à forma e o modelo WCM de trabalhar. Então, quando uma empresa investe no WCM, é realmente um caminho sem volta. É para ir para frente somente e nunca andar para trás. Quem estiver fora do WCM dentro de uma empresa onde está sendo implementado, praticamente está fora da empresa. Então, o WCM é um caminho sem volta. E, obviamente, por quê? Porque é o caminho da perfeição. E no mercado em que estamos atualmente, as empresas querem ser mais competitivas no mercado,
mais lucrativas com custos reduzidos e com uma qualidade num produto de excelência. Para atingir isso, não é um caminho fácil. Porém, vale ressaltar, o WCM ele não é difícil, ele não é complexo, mas ele requer muita dedicação dos seus profissionais. Então, quanto mais pessoas conhecerem e tiverem domínio das metodologias do WCM dentro de uma organização, melhor é para a organização e para esses profissionais que têm esse conhecimento também. Então, recapitulando rapidamente, o WCM é composto por 20 pilares, sendo 10 pilares técnicos, 10 pilares gerenciais. Cada pilar técnico tem um líder, um co-líder e membros, e cada pilar técnico também tem 7 passos de implementação. Esse é o diferencial do WCM. Ele utiliza as mesmas bases filosóficas e metodologias do Lean, porém é composto por pilares e por passo a passo de implementação de cada pilar. Essa é uma das maiores diferenças entre o Lean e o WCM que serão abordados nas nossas aulas durante os próximos dias. E como que surgiu o WCM? Em meados dos anos 2000, na década dos anos 2000, o Grupo Fiat buscava uma identidade em seu modelo de sistema de manufatura. O Grupo Fiat já tinha tentado implementar diversas metodologias que não resultaram. Então, eles estavam buscando uma nova forma de trabalho. Então, o WCM surge dessa necessidade do Grupo Fiat. Eles contrataram o professor doutor Hajime Yamashina, que é um dos maiores estudiosos do Toyota Production System e do Lean Manufacturing no mundo todo, e ele foi contratado pela Fiat para desenvolver um modelo de produção específico para o negócio da Fiat. Então, portanto, o criador do WCM foi o professor Dr. Hajime Yamashina, que está vivo e atualmente está prestando consultoria de implementação do WCM na Whirlpool, inclusive no Brasil, nas fábricas do Brasil. Ele tem ido bastante auxiliar e prestar consultorias, auditorias do WCM. Então a Fiat iniciou a implementação do WCM em uma das suas fábricas lá na Itália, comprovou que essa metodologia é eficaz e traz grandes resultados em pouco tempo e rapidamente iniciou a expansão dessa metodologia para todas as outras fábricas do grupo. Para quem não sabe, né, o Grupo Fiat é dono de outras grandes fábricas como a Iveco, Case, New Holland, Jeep e outras marcas, outras fábricas. Hoje, em 2019, praticamente todas as plantas do Grupo Fiat estão em processo de implementação do WCM. Atualmente, o professor Yamashina já não presta mais consultoria do WCM ao Grupo Fiat, porque ele já cumpriu o seu compromisso e objetivo com a Fiat e está implementando o WCM em outras fábricas, que inclusive não são fábricas de carro, como é o caso da Whirlpool, que é uma fábrica de eletrodomésticos. Se não me engano, também há fábricas da Unilever que também estão implementando o WCM. Então, cada vez mais o WCM está tomando a frente no mercado. O mercado hoje está muito aquecido para profissionais que tenham esse conhecimento do WCM. Então, é apenas uma opção que as pessoas têm. Ou adquirem conhecimento profundo no WCM e nas metodologias do Lean, ou ficam trabalhando da forma tradicional. Porém, o mercado está cada vez mais necessitando de profissionais que tenham conhecimento, mesmo profissionais que nunca tenham trabalhado. O mercado está tão carente e está precisando tanto de profissionais dessa área que aceitam profissionais que tenham conhecimento teórico, por mais que não tenham conhecimento prático. Tendo conhecimento teórico do WCM já vale muito. Então é apenas uma questão de escolha das pessoas em adquirirem conhecimento ou não adquirirem conhecimento do WCM. Também é válido fazer uma observação. Muitas pessoas confundem o WCM e o Lean. É a mesma coisa, o Lean é a mesma coisa que o WCM, é só uma cópia com outro nome. Não é a mesma coisa. Eles têm a mesma base.
possuem as mesmas metodologias e as mesmas filosofias. Porém, o WCM ele é muito mais didático do que o Lean. O WCM é dividido, é como se pegasse o Lean e dividisse em pilares e em passo a passos para a implementação. O seu conceito, as suas metodologias, a sua filosofia cultural é a mesma coisa, porém a forma de implementação é diferente. E eu vou mostrar para vocês nas nossas aulas as diferenças entre o Lean e o WCM. Entrando um pouco nessa parte da atuação de cada pilar do WCM, de como que eles trabalham, como que é o passo a passo de implementação, é claro que isso é um assunto bastante extenso. Os WCM é composto por 20 pilares, sendo 10 deles são 7 passos cada um. Então é muito material, é muito conteúdo que tem que ser abordado. E isso eu vou abordando com vocês de pouco em pouco, porque é muito conceito, é muito complexo e vale a pena nós gastarmos tempo em coisas que devem ser entendidas e de forma simples e bem clara para que vocês tenham o máximo de absorção de conhecimento possível. Para isso é impossível nós irmos seguindo rapidamente, tem que ser de forma bastante com calma para que o conhecimento seja muito válido. Bem, vou mostrar um exemplo aqui para vocês do primeiro pilar do WCM, que é o pilar de segurança, o pilar de safety, onde é utilizada essa sigla que vocês estão vendo, SAF, que é a abreviação de safety. Uma coisa importante que é bom ser falado, que vocês entendam, o WCM utiliza muito essas siglas, são siglas em inglês. A maioria dos pilares possuem materiais em inglês, algumas auditorias são em inglês também. E sempre vocês vão ouvir alguns termos no WCM que são em inglês. Então é importante o pessoal que ainda não tem muito conhecimento de inglês, é importante que vocês vão se familiarizando com essas siglas. Eu coloquei aqui, eu poderia traduzir, mas eu mantive em inglês propositalmente para que vocês já vão se familiarizando com esses termos. Para que depois na indústria, amanhã, numa empresa que vocês entrem ou que já trabalhem, ou que passe a implementar o WCM, vocês já estejam familiarizados com esses termos. Então, quando eu falar do pilar de safety, é o pilar de segurança, tá bem? Importante também, só puxar aqui um parênteses, o pessoal que ainda ainda não tem conhecimento de inglês, se esforcem um pouco mais, gastem um pouco mais de tempo, que é importantíssimo hoje em dia os profissionais saberem de inglês, ainda mais nesse meio industrial, nesse meio de engenharia. É importantíssimo ter um nível bom de conhecimento de inglês. Há diversos materiais, diversos aplicativos, vídeos disponíveis na internet de graça para vocês estudarem inglês. Se você tirar 1 hora, 30 minutos, 45 minutos por dia de estudo de inglês, vocês vão ver que em pouco tempo faz muita diferença. E tá tudo aí de graça, basta vocês se dedicarem um pouquinho. Bem, voltando aqui então ao pilar de safety. Safety é o primeiro pilar do WCM. É o pilar porque, propositalmente, o WCM vocês vão ver que ele tem alguns links entre os pilares e também, inicialmente, ele tem uma sequência de abordagem de implementação. Por quê? Por que o safety é o primeiro pilar do WCM? Porque é um pré-requisito, onde ele diz que qual que é o nosso bem maior dentro de uma organização é a vida das pessoas. São a vida das pessoas aquilo que mais vale dentro de uma organização. Então a segurança é o primeiro passo do WCM. Claro que isso daqui o WCM ele não tem uma sequência de implementação. Todos os pilares têm que ser implementados desde o início. E paralelamente, eu não dependo de um pilar ou outro para eu iniciar. Vocês vão ver depois mais para frente que eu dependo
de alguns pilares para eu avançar um pouco mais com o meu pilar, mas para começar desde o zero, não. Eu posso começar todos no mesmo ponto zero, ok? Então o primeiro pilar é segurança. Sem segurança não há WCM para ninguém. Essa é o lema aí do pilar de segurança. Então segurança é o primeiro pilar. Como que é a abordagem de um pilar? Aqui eu não vou entrar ainda no conteúdo dos pilares, no conteúdo complexo, não vou aprofundar ainda no detalhe dos pilares, tá bem? Vou só mostrar ainda para vocês de forma abrangente e um pouco subjetiva de como os trabalhos do WCM, como funciona a sistemática dos pilares do WCM. Então vamos entrar aqui no pilar de segurança. Vocês vão ver aqui que nós temos do passo 0 até o passo 7. Então, como eu disse lá atrás, são 7 passos de implementação de cada pilar. Cada pilar tem um objetivo. Qual que é o objetivo do pilar de segurança? Está aqui bem em vermelho, ó. 0 acidentes. Nossa, mas 0 acidentes é 0 acidentes. 0 é bem... O WCM, vocês vão ver que ele é muito objetivo e bem claro. Quando ele diz 0 acidente, não é 1 acidente, nem 5 acidentes, nem meio acidente. É 0 acidente. 0 acidente dentro da fábrica. Esse é o objetivo do WCM. Então, nós temos que implementar esses 7 passos para que eu não tenha mais acidente dentro da minha fábrica. Mas como que isso funciona? Como é que eu vou conseguir implementar dentro de uma fábrica com 500 funcionários, com 2.000 funcionários, com 10.000 funcionários? No caso da Fiat, é uma fábrica com 30.000 funcionários. Como é que eu vou implementar tudo de uma vez só, esse objetivo, essa meta, vou conquistar essa meta de eu não ter acidente nenhum dentro da minha fábrica? Bem, para isso vocês vão começar a entender a forma de implementação do WCM. O WCM ele não sai implementando todas as metodologias, tudo numa vez só e na fábrica toda. Ele tem uma abordagem através de chamadas áreas modelos. O WCM divide a fábrica em pequenas áreas onde vai ser escolhido posteriormente uma área modelo. Mas afinal, o que é uma área modelo? Alguns pilares que são implementados em áreas modelos, é necessário eleger uma área para ser priorizada a implementação desse pilar. No português, claro, eu não vou sair abraçando o mundo. Eu vou escolher uma área para eu implementar os 7 passos do meu pilar de segurança, para depois eu ir expandindo para as outras demais áreas. É assim que funciona o WCM, ele não sai abraçando o mundo. Eu escolho uma área para eu implementar a metodologia do pilar de segurança e depois vou expandindo para as outras demais áreas. Mas como é que eu defino uma área? Como é que eu sei qual é a minha área modelo? Onde que eu vou implementar primeiro? Não sei qual que é a minha área modelo. Bem, é muito simples. Se o objetivo da área de segurança é implementar, é atingir a meta de 0 acidentes, onde que é a minha área que vai ser a minha prioridade de implementação para o pilar de segurança? Vai ser a área onde eu tenho maior risco de acidentes, ou a área onde eu tive a maior quantidade de acidentes dentro da minha fábrica. Se eu tenho um processo, infelizmente já aconteceu diversos acidentes, ou um acidente grave, ou tenho vários riscos de acidentes, vai ser lá que vai ser a minha área modelo. Existem algumas formas, depois nós vamos entrar em alguns detalhes aqui, quando formos entrando no detalhe do passo a passo de cada pilar, eu vou mostrar para vocês. Mas existem 2 formas de escolher a área modelo. Sempre é melhor por estatística do que por heurística. Qual que é a diferença de estatística e de heurística? Então gravem bem isso. Estatística é sempre melhor do que heurística. Estatística trazem números, trazem fatos, trazem a realidade. Heurística traz aquilo que eu penso que é, aquilo que eu acho que é. Então, heurística vem de um sentimento, vem de um feeling. Quando nós começamos a implementar WCM em fábricas, muitas vezes as fábricas não têm indicadores nenhum, não medem performance de nada, não tem indicadores de acidentes, não registram nada.
Então, se eu não tenho indicador nenhum, se eu não tenho dados de nada, não tenho como saber aonde eu estou tendo mais problemas, a única forma que eu tenho de iniciar a implementação do meu pilar é de forma heurística, é pelo feeling. Então essa é uma forma de eu definir a minha área modelo. E depois tem outra forma de definir a área modelo, que é através de matrizes, que é através de estatísticas. Esse é o melhor caminho. Porém, o que muitas vezes acontece é que num ponto zero de iniciação de implementação do WCM, no marco zero da implementação do WCM, as empresas não têm os indicadores. Então não tem como saber por onde começar. Então elas começam a área modelo pelo feeling, e a primeira área a ser expandida depois, eles já vão ter estatística. Já vão ter mapeado a fábrica toda, já vão ter estatísticas, indicadores e tudo. Aí sim eu vou determinar a minha primeira área de expansão, vai ser através dos meus indicadores. Aí sim vai ser eu vou ter a minha área modelo definida pelo feeling e depois vou ter as expansões. Mas atenção, sempre é preferível eleger a área modelo por estatística, por indicadores, por medições. Sempre é melhor definir a área modelo assim. E como é que vai funcionar essa área modelo? Todo o meu foco do pilar de segurança vai ser nessa área modelo que eu vou implementar. Essa área modelo, eu vou implementar o meu passo a passo do meu pilar na área modelo, vou aprender como é que é feito. Então isso é um processo que demora um pouquinho mais, porque são muitos conceitos novos, muita forma, envolve muita gente, envolve uma mudança de cultura, uma mudança de forma de trabalho, quebras de paradigmas e muita resistência, onde eu vou reaprender como eu devo trabalhar. Então, na minha área modelo é onde eu posso errar para que eu evolua, onde eu posso errar para eu ter que aprender. E depois, conforme eu já aprendi, já implementei na minha área modelo, eu vou fazendo as expansões para as outras áreas. E mais para frente nós vamos aprender também como definir áreas de expansão, como que eu sei qual que é a próxima, depois que eu implementei na minha área modelo, qual que é a primeira área que eu vou implementar na sequência, qual que é a segunda área, como fazer esse cálculo e como eu saber e definir as minhas áreas de expansões. Então, também é importante, os 7 passos aqui do pilar, eles são divididos em 3 fases, que é a primeira fase é a fase reativa. O que é uma fase reativa? É a fase onde eu tenho que apagar incêndio. É a fase onde eu faço trabalhos de bombeiro. O que acontece com o trabalho do bombeiro? O trabalho de bombeiro, na maioria das vezes, é reativo. Ele só é acionado depois que o acidente já aconteceu, depois que o incêndio já aconteceu. Então, é a forma da abordagem nessa fase reativa. Então, para o pilar de segurança, aqui que vai ser a reativa? Vai ser um levantamento de dados, vai ser eu fazer análise de causas de acidentes que já aconteceram. Então, por isso que é reativo, porque é tudo baseado em histórico do passado. Quando o acidente já aconteceu, eu só tenho que fazer uma reação agora. Eu não tenho mais como prevenir para que aquele acidente não acontecesse. Por quê? Porque ele já aconteceu. Mas eu posso prevenir para o próximo. Fazer um trabalho de prevenção para que novos acidentes como esse não aconteçam. Então, aí que entra na segunda fase, que aqui do passo 0 a 1 é a fase reativa, do passo 2 ao 5 é a fase preventiva, e depois da fase 6 a 7ª é a fase proativa. O que é a fase proativa? Fase proativa é quando eu consigo chegar num nível em que os próprios colaboradores, operadores das fábricas são proativos a ponto de prevenir algum acidente. É corrigir alguma postura errada de um colega, é corrigir alguma ação que o colega que possa se originar num acidente. Isso é uma fase proativa, quando as ações e as medidas de segurança não partem só da pessoa, do técnico de segurança. Eu faço com que todas as pessoas na minha fábrica estejam atentos às normas de segurança, a enxergar possibilidades de riscos, a orientar as pessoas para que elas não sofram nenhuma
nenhum dano e nenhum acidente aconteça. Então essa é a fase proativa. É quando as ações de prevenção já não fazem parte somente daquela equipe. É uma parte da fábrica como um todo. Até de pessoas que não estão dentro do pilar de segurança são proativos no quesito de segurança. É olhar pelo próximo, é proteger meu colega que está do lado e ele me proteger também. Então isso, e vocês vão ver que todos os pilares do WCM, aqui nós estamos entrando, claro, estamos entrando aqui muito no detalhe do pilar de segurança, mas vocês vão ver aqui, todos os pilares têm essas 3 fases. Tem a fase reativa, preventiva e proativa. Então, do passo 0 ao passo 7, é isso que ele quer atravessar. Sair dessa forma reativa e trazer para a própria fase preventiva. E falando para vocês um pouco sobre a evolução dos sistemas de produção, nós começamos lá com o Just in Time, quando o principal objetivo ainda era o zero estoque, né? Reduzir os estoques. E depois entramos num Total Quality Control, onde visava o foco maior era ter qualidade e ter zero defeito nos produtos. E depois entramos no TPM, que foi a parte de reduzir as quebras de máquinas, paradas de máquinas. E com tudo isso daí foi desenvolvido o sistema total de produção, chamado no mundo todo por Lean Manufacturing, onde o principal objetivo é reduzir todos os desperdícios. E hoje em dia o WCM está sendo visto como uma evolução disso. É uma evolução do Lean, porém com as mesmas bases de tudo que foi passado anteriormente. Então ele utiliza as mesmas metodologias, mas de uma outra abordagem. Então o WCM hoje é visto como a principal evolução dos sistemas de produção. Mas qual que é a diferença entre o Lean e o WCM? Basicamente o Lean, a abordagem dele é via o Value Stream Mapping, né, que é o mapeamento de fluxo de valor, onde são feitos os mapeamentos dos processos do início ao fim da fábrica, desde do fornecimento de materiais até a entrega ao cliente, e são mapeados todos os processos e verificado onde existem oportunidades de melhoria, oportunidades de abertura de projetos Kaizen. E com isso dividindo em 3 fluxos aí, os fluxos de informação, o fluxo de material, o fluxo de processo ou de operações, com base na redução do lead time. Então a abordagem do Lean é um pouco mais focada em oportunidades de melhoria, enquanto o WCM ele traz as chamadas bússolas do WCM, que são basicamente 3 bússolas. Depois eu vou entrando mais no detalhe com vocês, mas basicamente a primeira bússola é a bússola de segurança, onde traz os maiores problemas de segurança na fábrica e a prioridade de abertura de projetos para eliminar riscos de acidente da fábrica. Segunda bússola, ele já traz a visão de custo, onde é o pilar do Cost Deployment, que é essa bússola. O pilar do Cost Deployment basicamente é a espinha dorsal do WCM. É ele quem conduz e direciona todas as atividades de melhoria, abertura de Kaizens e atividades sistêmicas, implementações de melhorias sistêmicas dentro da fábrica. E existe também a matriz QA, que é do pilar de qualidade. Então ele traz essas 3 bússolas aí: segurança, custo e qualidade. Então, para aprofundarmos um pouco mais aqui em uma das bússolas, eu vou pegar a bússola que é a espinha dorsal, aqui talvez a maior diferença entre o Lean e o WCM, que é o pilar do Cost Deployment, a bússola do WCM Cost Deployment. O WCM ele tem 2 formas de abordagem, uma abordagem chamada focada e outra abordagem chamada sistêmica. A abordagem sistêmica são através dos 20 pilares, onde são definidas as áreas modelos e depois implementados 7 passos para a implementação de cada pilar. Quem define as áreas modelos dos pilares é o Cost Deployment. Então o Cost Deployment ele vai nos mostrar
a direção da onde nós temos que atacar via forma sistêmica e via forma focada. De que forma que ele faz isso? Na parte sistêmica, onde vão ser abordados os 20 pilares baseados nas áreas modelos, implementado nas áreas modelos primeiro com a utilização da metodologia dos 7 passos. Então, após a primeira rodada do WCM, que isso a primeira rodada tem que demorar aí mais ou menos de 1 a 3 meses aí para conseguir estratificar os dados. A saída, o output dessa primeira rodada vão ser indicadores que serão estratificados e vai nos mostrar, baseado nos custos de máquinas que tiveram maior custo de parada de máquina por quebra, vai ser definida então a área modelo para os pilares de manutenção autônoma e manutenção profissional. Onde tivermos os indicadores com maior custos em atividades que não agregam valor, que é os tempos de operações paradas, tempo de operações que não geram valor ao produto, não está transformando produto nenhum, vão ser o foco da área modelo do pilar de Workplace Organization e Logística, que é a organização do posto de trabalho e de logística. E depois, o pilar onde tiver maiores problemas de custo em relação à qualidade vai ser o pilar modelo, a área modelo do pilar de Quality Control, que é o pilar de qualidade. E com isso serão abordados os 7 passos nessas áreas modelos. Então, quando eu digo para vocês que o WCM ele não sai implementando tudo, abraçando a fábrica toda, é nesse sentido aqui. São definidas áreas modelos ou máquinas modelos, conforme for, depende do processo em que a empresa atua, que vai nos indicar o Cost Deployment nos indica quais são as áreas modelos e vai ser implementado os 7 passos. Pode coincidir das áreas modelos serem 3 áreas diferentes, não há problema nenhum. Desde que os pilares de WO e logística têm que andar junto, onde for escolhido o pilar de WO, logística tem que ir junto, e de manutenção também, manutenção autônoma e profissional também. Mas podem coincidir de as 3 serem a mesma ou 2 serem as mesmas, isso não é indiferente. O interessante é que tenha áreas modelos definidas para cada pilar, não importa se já tem um outro pilar que já foi nomeado como área modelo de algum pilar, não há problema nenhum. E depois a outra abordagem que é focada é o quê? Na mesma rodada do Cost Deployment vai sair aqui uma matriz chamada matriz D, em que vai nos dar uma lista de perdas, aonde vai nos indicar onde a fábrica está perdendo mais dinheiro com custos elevados de desperdício. Então, dessa listagem vai ser feita a matriz D vai trazer essa listagem e depois na matriz D são as aberturas dos projetos, que são os projetos, o ciclo PDCA são os projetos Kaizens. Então, os Kaizens vão entrar, vai ser ali matrizes com diversas, mais de 1000 linhas ali, mais ou menos, onde cada linha vai ser uma perda. Então, as perdas, obviamente que as perdas são priorizadas através dos custos, onde os Kaizens têm que ser abertos nas principais perdas. Então, isso é uma dica muito importante na implementação do WCM, nas auditorias também. Muita gente faz excelentes projetos Kaizens, porém não atacam as principais perdas. Então, do que valeu eu fazer um grande projeto Kaizen se não diminuiu a minha maior perda da fábrica, se eu continuo tendo a maior perda da fábrica. Então, o WCM ele é muito objetivo e muito direto. Os projetos Kaizens têm que ser abertos nas principais perdas, onde eu estou perdendo mais dinheiro dentro da minha organização. É por isso que existe essa bússola, para indicar onde que eu tenho que abrir projetos Kaizen. O que muitas empresas fazem, isso é uma abordagem um pouco diferente do Lean, é o que? O Lean enxerga oportunidades de melhoria, então as pessoas tendem a abrir projetos Kaizens naqueles processos em que as perdas estão mais fáceis de ser eliminadas, ou onde as pessoas mais reclamam, onde as pessoas tendem a ter o feeling um pouco mais aguçado para abrir um Kaizen numa determinada área, e quando vai ver, existe uma outra área que dá um custo muito maior. Então, para isso que serve o pilar e essa bússola do Cost Deployment, para indicar exatamente onde é que está tendo a maior perda, as maiores perdas das fábricas,
e depois a necessidade de abertura de kaizens nessas principais perdas. Nas próximas aulas eu vou explicar para vocês os links que tem entre alguns pilares. Por exemplo, o pilar do Cost Deployment, ele vai indicar, a função do Cost Deployment é apenas indicar onde é que estão as principais perdas da fábrica. E depois tem algumas metas para ser cumprido cada pilar. Então, por exemplo, o pilar do Cost Deployment, ele tem que fazer uma rodada Inicialmente, a rodada do Cost Deployment é semestral. Então, cada semestre, uma vez a cada 6 meses, tem que rodar o Cost Deployment de novo. Até porque toda a fábrica é muito dinâmica, então muda-se muito o cenário de mês a mês. Então, de 6 meses a 6 meses, o cenário vai mudando muito. Então, por isso, as primeiras rodadas são sempre a cada 6 meses. Depois ele vai reduzindo para cada 3 meses e depois o ideal é que fique ali mensal. Uma vez por mês, todo final de mês, seja rodado o Cost Deployment. Para isso tem que ser criado maneiras da rodagem, do levantamento de dados e de todo o trabalho da compilação dos dados, de como inserir os dados nas planilhas. Tudo isso tem que ser criado para deixar muito mais simples o preenchimento das matrizes. Não é fácil, é bem complexo as matrizes, para que todo mês seja rodado as matrizes do Cost Deployment e nos passe sempre um diagnóstico aí das principais perdas da fábrica mensalmente, para que os projetos kaizens não fiquem tão distante de quando aconteceu ou de quando está acontecendo a perda. Por exemplo, se eu for abrir hoje um projeto kaizen de uma perda que foi registrada há 5 meses atrás, pode ser que o problema já tenha sido solucionado ou aumentou a perda ainda, eu não estou enxergando, alguma outra perda entrou na frente, como a prioridade está maior e eu não consigo enxergar, então demora muito, 6 meses. Mas inicialmente, para todo mundo aprender, primeiro como é que se trabalha com o Cost Deployment, são 6 meses aí para rodar. Esse é um pilar que ele é dedicado e geralmente quem são os líderes desse pilar é o pessoal da controladoria, onde tem o controle de todos os custos que passam por eles. Então, eles recebem bastante dados de custos e isso vai ficando tudo dentro ali da base de dados deles. A função deles é estratificar os gráficos dos paretos para a gestão visual toda do WCM para que todos vejam onde é que estão as perdas. Então, a principal responsabilidade desse pilar é informar os outros pilares de quais são as principais perdas. Depois, aí que começa a integração entre os links, entre os pilares. Ele vai passar o pilar de FI, que é de melhoria focada, Focus é de Improvement. Ele é um pilar onde são o líder do pilar geralmente é quem é o coordenador do WCM na fábrica, que é quem tem o maior conhecimento das metodologias do Lean, das ferramentas, dos passo a passo, a pessoa que dá treinamento, que desenvolve outras pessoas. Ele que vai olhar para os indicadores que o Cost Deployment indicou e junto com o pilar do Cost Deployment vai preencher a matriz E, onde é a calendarização dos projetos. Matriz E e F, onde eles vão colocar essa sequência, né? Matriz D, E e F é uma sequência de estratificar os custos, dizer quem são as pessoas que vão implementar kaizens naquelas principais perdas, para eliminar aquelas perdas, e qual vai ser o cronograma, quando que inicia o projeto, quando que termina. Todo esse registro tem que ser feito nessas matrizes aí do Cost Deployment. Então, nós estamos falando aqui do Cost Deployment, ele tem essa espinha dorsal, por quê? Ele levanta todos os custos, mostra onde é que estão todas as perdas da fábrica, linka junto com o pilar de melhoria focada para saber quais as ferramentas necessárias e metodologias necessárias para eliminar aquelas perdas, e depois faz um link também com o pilar do People Development, que é o pilar do PD,
que são o pilar geralmente fica com o pessoal da RH, que é um pilar que tem a obrigação de fazer um mapeamento de conhecimento das pessoas para saber quem está apto dentro da fábrica, quem tem conhecimento suficiente para atacar aquela perda. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagine que a minha maior perda da fábrica é perdas com tempo de setup. Então, minha fábrica está tendo custo muito elevado de setup, é a minha principal perda. Então, dentro da rodada do Cost Deployment vai sair as estratificação dos gráficos. O primeiro gráfico vai estar lá. Perdas. É minha principal perda. Minha principal perda é setup. Dentro do meu setup eu tenho todas as máquinas que têm setups. Aí eu vou escolher a minha máquina, vou ver máquina que tem o maior custo de tempo de setup. Atenção, é custo de tempo de setup. Custo de tempo de setup é diferente de tempo de setup. Eu posso ter máquinas que têm tempo de setup muito maior do que outras, porém o custo é muito menor por ser máquinas mais simples. Geralmente nas máquinas de injeção, por exemplo, eu tenho máquinas de injeção de tonelagem de 1.200, por exemplo, onde elas têm um custo muito maior do que as outras, porém o tempo de setup dela é mais baixo. Mas ela pode acontecer o quê? Que no final ela dá mais perda do que outras que têm um tempo de setup maior. Por quê? Porque o custo envolvido nela é muito maior. Então, com isso eu vou pegar a minha máquina que está tendo o maior custo de tempo de setup e vou olhar, fazer uma integração junto com o pilar de melhoria focada e vou ver quem são as pessoas na minha fábrica, qual a metodologia primeiro que eu preciso para reduzir tempo de setup, a metodologia do SMED. Então, a metodologia do SMED, quem tem conhecimento disso? Então, ele chama o pilar de PD, fala o PD, me mostre aí para mim quem são as pessoas que têm bom conhecimento em SMED. E aí, o pilar de PD vai dizer, olha, tá aqui essas pessoas aqui que têm capacidade intelectual, né, tem conhecimento para atacar essa perda de setup. Então, essas pessoas têm conhecimento da ferramenta do SMED e elas podem atacar essas perdas. Ou pode acontecer o contrário. Olha, na nossa fábrica, no momento, não temos ninguém que tenha conhecimento do SMED. Então, a necessidade de contratar uma consultoria, uma empresa de formação, alguma coisa nesse sentido, ou pagar curso para as pessoas dentro da fábrica para desenvolver o conhecimento internamente. Aí eu invisto nas pessoas, invisto no conhecimento dentro da fábrica para que a pessoa tenha a capacidade de fazer um evento, um projeto Kaizen para eliminar aquela perda, reduzir o tempo daquele setup. Então vejam como que é importante e interessante, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem de metodologias de como funciona o WCM, metodologias do Lean dentro de uma organização, como isso abre portas. A pessoa fica com o mapa de conhecimento dela, que é o Radar Chart, que é feito pelo RH, o mapeamento do conhecimento das pessoas. A pessoa que tiver mais conhecimento, as pessoas que têm mais conhecimento de mais metodologias dentro das fábricas conseguem atacar mais projetos, abrir mais kaizens, reduzir mais custo da fábrica. Ou seja, no português claro, quem mais apto tiver a reduzir perdas dentro das fábricas, mais as pessoas têm visibilidade e mais elas conseguem crescer dentro da companhia. Então, isso é necessário entender essa lógica do WCM para que isso seja uma alavanca de crescimento dentro da empresa. Também tem os níveis de Kaizens. São 3 níveis de Kaizens. Tem o Kaizen Quick Kaizen, Standard Kaizen e o Advanced Kaizen. Também tem o Major Kaizen, mas ele é bem próximo aqui. Vou até colocar aqui também o Major Kaizen. São 4 tipos de abordagens de Kaizen, níveis de Kaizen: Quick, Standard, Major e Advanced. Depois, mais no futuro, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas aí qual é a diferença no Quick Kaizen, no Standard Kaizen, no Major e no Advanced. O que muda neles é a complexidade do problema que você está atacando, qual que é o tamanho da perda. Tem perdas que vão reduzir R$10 mil, tem perdas que vão reduzir milhões. Então, isso
são diferentes complexidades de Kaizen. Tem Kaizen que eu consigo fazer sozinho, tem Kaizen que eu preciso de 3 pessoas, tem Kaizens que eu preciso de um grupo de 20 ou 30 pessoas dentro da fábrica, tem Kaizens que eu preciso de ferramentas básicas, como um 5S, tem Kaizens que eu preciso de ferramentas complexas, como um SMED, como um VSM. Então, são diferentes abordagens, diferentes formas e níveis, tamanhos, aí, dimensões de Kaizens. Então, o WCM é dividido dessa forma. Então, essa é um pouco da sistemática do pilar do Cost Deployment. Depois nós vamos entrando mais no detalhe de como são as matrizes, porém muito extensos os materiais, as metodologias são muito extensas também, cada matriz tem o seu passo a passo, porém os 7 passos do pilar do Cost Deployment é basicamente fazer da matriz A matriz F, ou matriz G, tem algumas fábricas que chamam matriz FG. Essa é a função do Cost Deployment, fazer todo o levantamento de perdas, trazer a estratificação das perdas em gráficos de Pareto, estratificando todas as perdas, indicando onde é que as pessoas têm que abrir os projetos Kaizens, fazer o link com o pilar de FI para ver quais metodologias que é necessário para eliminar aquelas perdas, fazer o link com o PD para ver quem são as pessoas que estão aptas ou não para atacar aquelas perdas dentro da fábrica, calendarizar os Kaizens e todo mês cobrando ali aberturas de Kaizens, vendo ali quanto deu de saving, quanto foi o retorno, qual foi o custo, qual foi o benefício de cada projeto e fazer a validação dos projetos. É isso que o Cost Deployment faz, por isso que ele é a espinha dorsal do WCM. É tudo baseado em custos. Outra coisa importante é que o WCM, depois nós vamos entrar mais no detalhe também, ele tem um perímetro de alcance dentro de uma empresa. O WCM ele move tudo que está ligado à manufatura dentro da empresa, mas ele não move, por exemplo, questões jurídicas, questões contabilísticas, nada disso. Então é sempre dentro ali do campo de manufatura. Também tem algumas coisas que estão dentro do perímetro do WCM, algumas coisas que estão fora. Exemplo de coisas que estão fora do WCM. Custos de frete. O WCM não consegue atacar custos de frete. Isso é algo que é diretamente ligado com negociação comercial. Então, o WCM não tem envolvimento nisso. Custo de material, por exemplo, de matéria-prima. São também negociações entre o pessoal de compras. Então, o WCM é só na parte de manufatura. E dentro desse perímetro do WCM, o WCM ele calcula, no pilar do Cost Deployment, ele tem a função e tem a responsabilidade de calcular todos os custos de transformação. Geralmente as empresas já têm isso no pilar de controladoria. Custo de transformação entra o quê? Tudo que foi gasto num período de 6 meses ou 1 ano, tudo que foi gasto, tudo que saiu de despesa de dentro da fábrica, desde o pagamento de mão de obra, pagamento de matéria-prima, custo de energia, custo de água, custos de alocação de equipamento, custos de gás, de empilhadeira, por exemplo. Tudo que envolver custos dentro da fábrica entra no custo de transformação. Depois, dentro do custo de transformação, o WCM tem de 0 a 100% do custo de transformação, ele tem que calcular, conseguir enxergar, isso é um dever do pilar de Cost Deployment, ele tem que conseguir enxergar desse custo de transformação quanto são perdas. Nem tudo é perda. Óbvio, tem coisas que dentro da fábrica que não são perdas, é necessário, são recursos. Mas ele tem que calcular aquilo que é desperdício dentro da fábrica. E isso é a primeira rodada do WCM, do Cost Deployment, tem que conseguir identificar no mínimo 30% dessas perdas. E para que depois, nas próximas rodadas, ele vá aumentando essa quantidade de perdas mapeadas. Mas como isso se dá? Como que isso acontece? Com a evolução dos pilares, a evolução do WCM, a fábrica e o próprio pilar do Cost Deployment vão enxergando e detectando formas de mapear perdas que não são mapeadas. Por exemplo, fábricas que não medem nada, que não tem indicador nenhum,
dificilmente ou quase impossível vai chegar em 30% de perdas mapeadas. Porque se ela não mede o tempo de setup, como que ela sabe quanto ela perdeu de dinheiro com setup? Se ela não mede o tempo de máquina parada, como que ela vai medir? Como ela vai saber quanto que perdeu de dinheiro com aquilo? Se ela não mede NVA, que é o que? Atividades que não agregam valor, é o operador ficar parado esperando o próximo processo, o operador ter que se movimentar de um lado para o outro na fábrica. Isso daí não é medido. Então, como é que vai saber? Então, é isso. O Custom Deployment ele tem também essa missão, esse objetivo de fazer com que a fábrica crie mecanismos para que sejam medidas novas perdas. Então, isso vai trazendo visões, fazendo a fábrica enxergar mais o que são perdas dentro do custo de transformação. Então, vai aumentando esse percentual e junto com a abertura dos projetos Kaizens e com a abordagem sistêmica, eu tenho que ir eliminando essas perdas. Então, de um lado, eu vou crescendo a minha peneira, né, de perdas, eu vou crescendo, abrangendo muito mais perdas do que eu não tinha antes, e do outro lado, eu vou, com os meus Kaizens, eu vou eliminando essas perdas. Porém, uma fábrica é muito dinâmica. Isso sempre vai estar acontecendo novas perdas e sempre vai, é uma faca de dois gumes, vai sempre aumentando a quantidade de perdas mapeadas em percentual e do outro lado eu vou sempre reduzindo a quantidade de perdas, mas vão surgindo perdas novas. Isso é como uma fábrica sempre dinâmica, isso sempre acontece. Porém, o custo de transformação meu vai diminuindo. Com isso, eu tenho menos desperdício dentro da fábrica, meu custo é menor, meu lucro é maior. Então, passando para vocês um pouco uma visão aqui dos objetivos, mais ou menos aí de 9 meses a 1 ano, depois da implementação do WCM. Então, veja na matriz, no pilar de segurança, é necessário ter a matriz S pronta, todas as análises de acidentes implementadas, área modelo no Step 3, tudo que dissemos quando já as áreas modelo estiverem no Step 3, significa que o principal objetivo já foi concluído. Então, o pilar de segurança, área modelo no Step 3, significa que já atingiu 0 acidentes. Não pode ter mais acidentes na área modelo do Step 3. Mínimo de 7 projetos e 3 expansões. 3 expansões é o quê? Se a minha área modelo já está no Step 3, são 7 steps, tudo bem. Eu não preciso esperar chegar até o Step número 7 para eu conseguir expandir para a próxima máquina ou para a próxima área modelo. Então, se eu já estou com a minha área modelo no Step 3, já posso iniciar minhas expansões. No pilar de organização do posto de trabalho, 5S em 100% das áreas da planta. 5S é a classificação de 100% das áreas da planta. A classificação eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que faz também. Mas a ideia é fazer uma classificação de priorização, de implementação. Eu tenho minha área modelo, quais são as próximas áreas e como é que elas estão classificadas dentro da minha planta. Área modelo no Step 3, na organização do posto de trabalho, ou seja, eu não tenho mais problema nenhum de ergonomia com meus operadores, eu não tenho mais problema nenhum de logística, vocês vão ver ali no pilar de logística também que a área modelo tem que estar no Step 3, ou seja, não me falta material mais, não tenho material em excesso, meu custo de produção naquela área já está em classe mundial, já está bem excelente. Mínimo de 10 projetos e 3 expansões também. Controle de qualidades, com mais de 100 linhas, mínimo de 20 projetos de qualidade abertos. Desdobramento de custo, já tem que estar no segundo giro, na segunda rodada do WCM, do pilar do Custom Deployment, com todas as matrizes, mapeamento de 40% das perdas, em comparação ao custo de transformação do custo. Então, o que eu falei agora há pouco sobre aquele 30%, vejam que o leque aqui já aumentou, já foi para 40% e de mapeamento de perdas. Manutenção autônoma, a área modelo tem que estar no Step 3, mais de 300 cartões de manutenção autônoma aberto, mínimo de 15 projetos abertos e 3 expansões também. Então, quando nós estamos dizendo, verifiquem que a manutenção autônoma e a manutenção profissional estão aqui também nas áreas modelos número 3, no Step 3 da área modelo. Significa o quê? Não tenho mais quebra nenhuma na minha máquina. Minha máquina já atingiu quebra zero, ela só para quando eu quero, não mais quando ela quer. Então, é uma meta aí bem puxada, o pessoal da manutenção sabe bem como que é isso. O pilar de logística tem que estar com a classificação dos materiais, 100% dos materiais. Então, todos os componentes têm que ter feito a classificação. Classificação de materiais é algo bem específico e muito importante do pilar de logística, onde ele vai tratar
cada material na sua especificidade, é um material diferente do outro, onde eles devem obedecer fluxos diferentes. Não é tudo que é necessário reduzir estoque para zero, não é tudo que eu tenho que implementar o One Flow. O One Flow é tudo levar um de cada vez, não é tudo que eu tenho que colocar tudo em lotes. Então é uma série de mitos que são quebrados aí na classificação dos materiais. Área modelo no Step 3, mínimo de 5 projetos. Melhoria focada. Média superior a 4, Quick Kaizen fechado por operador. Então o Quick Kaizen, que é aquele Kaizen simples, os operadores já tem que estar feito, já tem que estar fazendo Quick Kaizens, que são pequenos Kaizens. Mínimo de 18 projetos, considera esse projeto Standard, Major e Advanced Kaizen. Mínimo de 4 Major Kaizen, mínimo de 1 Advanced Kaizen. Manutenção profissional, certificação em 5S no box de manutenção. Classificação de 100% das máquinas da planta. Área modelo no Step 3, 0 quebras. Mínimo de 7 projetos, mínimo de 3 expansões. E no pilar de desenvolvimento de pessoas, mínimo de 75% dos colaboradores devem estar envolvidos no WCM. Mínimo de 60% dos operadores devem estar envolvidos no WCM. E o programa de sugestão deve ter mais de 5 sugestões por pessoa. Então vejam que são metas bastante agressivas e bastante objetivas e claras. Porém, isso daqui nós estamos falando de um scorecard, né, de objetivos e metas aqui do WCM Lite. O que é o WCM Lite? O WCM Lite é uma expansão do WCM, que é focado um pouco mais em fornecedores. Então, voltando um pouco de uma maneira mais geral, olhando o WCM um pouco mais macro, lembrem-se lá do início, como é que começou a implantação do WCM. Começou numa área modelo dentro de uma fábrica da Fiat, na Itália. Depois foi expandida para todas as outras áreas dentro da fábrica. Depois foi expandida para todo o chão de fábrica daquela fábrica, até que foi implementado dentro do FIASA. FIASA é o quê? É o grupo Fiat de automóveis. Então, a divisão da fábrica de automóveis da Fiat. As fábricas de automóveis da Fiat começaram a implementar o WCM, até que depois foi para o Fiat Group. O Fiat Group já não é mais só o ramo automotivo. Tem a CNH, que é a parte de tratores, tem Magneti Marelli, que é a parte de componentes de automotivos e outros segmentos. Tem a FPT, que é Fiat Powertrain, que é de motores. E tem Iveco, que são de caminhões. Então, tudo isso, o WCM foi difundindo para os outros segmentos do grupo Fiat. E depois, a Fiat entendeu que para melhorar os processos dentro das suas fábricas, era também necessário desenvolver os fornecedores. Então, eles criaram aqui o WCM Lite, que é um WCM que é estendido aos fornecedores. Porém, ele é chamado Lite porque ele é um pouco reduzido, não é implementado os 20 pilares, não é o WCM completo. É o WCM até o 3º step só, não vai até o 7º step, mas que tem a base da essência é a mesma no WCM, e faz com que os fornecedores melhorem, reduzam seus custos e traga benefícios para dentro da Fiat. A Fiat não quer com isso reduzir preço, nada disso, só quer que os fornecedores atendam eles de forma melhor e se tornem mais produtivos para quando a Fiat necessitar. Então é uma forma de desenvolver também o mercado, de desenvolver seus fornecedores. Então veja como que o WCM foi se expandindo. Tanto que expandiu que vejam aqui hoje. Quando a gente fala do grupo Fiat, nós estamos falando do grupo FCA, que é a Fiat Chrysler Automobiles. Porém, o grupo Fiat ele tem diversas marcas. Aqui estão algumas das marcas, não estão todas, mas vejam que tem aqui. Tem a Fiat Chrysler, a Jeep, Lancia, Iveco, Case, Comal, FPT, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Dodge, New Holland. Isso são alguns exemplos das fábricas e marcas que são de propriedade da Fiat. Então agora pensem, só na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, já chegou a ter mais de 30 mil funcionários. Então imagine quantos funcionários em todas essas fábricas para trabalhar e desenvolver todas essas marcas não tem dentro das fábricas, e todas as fábricas atuando e trabalhando com WCM. Quantas pessoas não estão sendo envolvidas pelo WCM? Quantas pessoas não estão tendo conhecimento do WCM?
Fora isso agora, com a implementação também do WCM Lite, além de todas essas plantas e todas essas fábricas da Fiat, também estamos falando agora dos fornecedores. Imagine quantos fornecedores, quantas fábricas não fornecem para o grupo Fiat todo. Então são muitas as oportunidades de implementação do WCM. Imagine quantas pessoas não estão sendo beneficiadas em conhecimento e também quantas fábricas não estão precisando de pessoas que precisam do conhecimento de WCM. Fora isso, o grupo Unilever também está trabalhando e está implementando o WCM em suas fábricas. Olha a quantidade de marcas, também não estão todas aqui, mas aqui estão as mais expressivas marcas do grupo Unilever. Então veja como o WCM também está sendo implementado em várias fábricas de diferentes segmentos e que atingem uma quantidade de pessoas muito grande. E também o mesmo conceito está sendo implementado, o mesmo WCM está sendo implementado no grupo Whirlpool. O grupo Whirlpool que no Brasil é representado pela marca Brastemp e Consul, mas tem aí na América Latina, tem na Europa, tem no mundo todo aí. O grupo Whirlpool está implementando também o WCM. Então vejam, para isso que eu quero chamar a atenção com isso. São muitas as fábricas que estão aderindo ao WCM, estão expandindo os seus fornecedores também. Então, ou seja, nós estamos dizendo aqui de 3 grupos fortíssimos mundialmente que estão aderindo ao WCM, estão implementando sua metodologia de WCM. Então, ou seja, quanto mais pessoas souberem e terem conhecimento do WCM, não precisa necessariamente ter trabalhado com o WCM. Se você tiver conhecimento de como funciona, como são as divisões dos pilares, quais são os links entre os pilares, quais são as siglas, como é que são chamados os pilares, quais são os passo a passo dos pilares, você já vai estar na frente de muita gente dentro do mercado de trabalho. Então, pessoas que já estão trabalhando na parte de engenharia, ou são analistas de produção, o que forem, dentro de uma fábrica, já tem a noção tem a noção da carência que existe de profissionais com Lean, com melhoria contínua, com conhecimento nessas metodologias. E agora está surgindo uma metodologia nova, que não é agora, na verdade, a Fiat começou a implementar isso daí em meados de 2005 a 2008, por aí. Chegou na Case em 2008, então acho que na Fiat chegou ali por volta próximo na década dos anos 2000, aí no início da década dos anos 2000. Então, ou seja, já estamos falando de mais ou menos 15 a 20 anos aí que já está sendo implementado o WCM. Porém, como as universidades ainda, nem do Lean sequer falam ainda, imagine quando é que vão falar do WCM. E, infelizmente, quem não está dentro de uma fábrica que implementa o WCM não tem não é beneficiado pelos treinamentos e por aprendizado que são passados dentro dessas fábricas. Então, o único conhecimento que se tem hoje em dia no mercado são de pessoas que já trabalharam com isso daí, que expandem seu conhecimento. E é isso que eu estou fazendo. Eu já trabalhei com muito tempo com WCM, com Lean também, ainda trabalho até hoje na implementação de tudo. E o que eu quero passar aqui para vocês é um pouco do meu conhecimento do WCM. Essas aulas têm o objetivo de fazer com que vocês abram o olho e vejam e enxerguem a oportunidade que se tem de aprendizado com alguém que já trabalhou ou que trabalha com essas metodologias, com o WCM, que conhece a fundo o WCM, que já viveu auditorias e implementações do WCM em fábricas, e que possa passar para vocês um pouco do meu conhecimento. É esse o meu objetivo. Vão ser 4 aulas que eu vou estar dando de graça para vocês aprenderem um pouco sobre o WCM. Infelizmente, o WCM ele é tão complexo que em 4 aulas acaba sendo pouco, mas eu vou estar sempre disponibilizando conteúdo para vocês, para que vocês vão se atualizando e vão ficando informados. É uma oportunidade excelente para pessoas que querem aperfeiçoar o conhecimento e para pessoas que também não têm conhecimento de nenhum sobre o WCM. É a garantia de que vocês vão ter um bom conhecimento. Amanhã ou depois vocês vão numa entrevista em uma empresa que já tem o WCM, vocês conseguirem conversar na mesma linguagem que a pessoa que está te entrevistando, falar dos pilares, falar de como é que funciona os links entre os pilares,
Não aquela coisa decorada, onde muita gente, antes de ir para a entrevista, faz ali uma leitura, vai com aquilo lá decorado. E quando o entrevistador pergunta, mas qual que é o link entre o pilar e o outro? O que um pilar faz e o outro não faz? E aí a pessoa fica com aquela sensação de que não deu a resposta certa. Não é isso. O que eu quero passar aqui para vocês não é uma lista de termos, o que significa PD, o que significa CD, o que significa o WCM, o que ele faz, o que ele é. Quero passar para vocês a essência mesmo do que funciona, o que cada pilar faz, qual é o objetivo de cada pilar, o que um pilar necessita do outro, o que o WCM faz com cada informação que ele recebe de um pilar do outro, o que o profissional do WCM tem que estar atento, o que ele tem que enxergar, como que ele tem que fazer um Kaizen, qual que é a necessidade que a fábrica tem e que espera das pessoas que são chaves dentro de uma empresa para o WCM, como que eu faço para me destacar numa empresa que não tem WCM, como que eu faço para chegar até uma empresa que tem WCM, como que eu posso até colocar no meu currículo, de repente, as informações sobre o meu conhecimento de WCM, por mais que você não tenha trabalhado. Hoje em dia, a necessidade no mercado está muito grande para pessoas, a demanda está muito grande, a carência está tão grande para pessoas que têm conhecimento de WCM. As fábricas estão precisando tanto de pessoas que têm conhecimento de WCM e as pessoas que têm conhecimento são poucas. É aí que mora as oportunidades. As pessoas que, na verdade, têm o conhecimento de WCM são pessoas que já estão dentro das fábricas, mas é muito pouco. É muito mais rápido o processo de implementação do WCM quando eu conto com pessoas que já tenham o conhecimento disso. Então é isso que as empresas estão buscando hoje. Profissionais que já tenham esse conhecimento e que vão acelerar a implementação desse processo dentro da fábrica. Essa é a principal oportunidade para vocês. E isso é apenas uma questão de escolha. Se você está decidido a ficar sentado dentro de uma sala, ouvindo minhas aulas, assistindo minhas aulas, anotando com um caderno, pesquisando, podem mandar e-mail para mim se tiver alguma dúvida, quer interagir, quer conversar, o que for, mandem e-mail para mim que eu respondo. E essa é uma escolha entre você adquirir o conhecimento e ser, você como profissional, ser mais competitivo e dar muito mais a oferecer no mercado, ou você ficar esperando que alguma empresa vai bater na porta da sua casa e vai dizer, venha trabalhar comigo que eu vou ensinar você desde o zero. Isso é muito raro de acontecer. Então, as empresas hoje querem o quê? Pessoas que já tenham conhecimento e que já vão entrar no time jogando, até porque são pessoas de custo alto. Se fossem todos custo baixo, as empresas iam fazer o quê? Contratar estagiário e desenvolver estagiário, mas não é assim que acontece. As empresas querem resultado para ontem. E o WCM, vocês viram aqui os objetivos do WCM, ele é muito focado em resultado. Então, há essa necessidade das pessoas que entrarem nas empresas já entrarem com um conhecimento. Não a empresa ter que ficar investindo em tudo isso. Mas isso é apenas uma questão de escolha das pessoas. Ou elas investem e aprendem em conhecimento, assistindo aulas, conversando, estudando materiais, ou elas ficam paradas esperando alguma coisa acontecer. É apenas uma questão de escolha. Bom, então conforme prometido, foi um pouquinho mais aqui de 1 hora de aula. A nossa próxima aula vai pro ar na próxima semana, na próxima quarta-feira. Vocês vão ter a possibilidade de assistir essa aula e rever até quarta-feira que vem, quando eu subir a segunda aula, essa daqui eu tiro do ar, então fica disponível aí 1 semana para as pessoas assistirem. É importante que vocês participem, deixem comentários daquilo, é importante que vocês interajam para que eu possa saber onde eu devo focar um pouco mais as aulas, onde é que existe uma maior curiosidade, uma maior necessidade de saber. Quero saber um pouco mais sobre o pilar de Cost Deployment, quero saber um pouco mais sobre o pilar de melhoria focada, o que eu devo fazer, por onde eu começo. Isso é interessante porque me ajuda a direcionar o enredo aqui das minhas aulas, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado, participem das próximas aulas e até a próxima semana.